desejo boa noite a todos os nossos companheiros que estão nos assistindo de várias partes do Brasil e, quiçá, do mundo. Agradecemos aos benfeitores da casa de vocês, ao meu benfeitor particular, que me auxiliou na confecção desse estudo, e que essas energias que estarão sendo veiculadas nessa nossa conversa possa ser direcionada para aqueles encarnados e desencarnados que dela tenham necessidade. Vamos refletir um pouco sobre a promessa que Jesus deixou para a gente, de que ele não nos abandonaria nunca, até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos, na verdade, é a consumação dos séculos desse estado planetário que nós estamos vivenciando ainda, que é um estágio de provas e expiações, e estamos nos encaminhando para o estágio da regeneração. Nesse estágio que nós estamos vivenciando, ainda há muito mal sobre a Terra, existem muitas dores, existe muita injustiça, existe muito sofrimento, muita descrença, e muitos acham que o mundo não tem jeito, que os ensinos que Jesus deixou são uma falácia, que o Evangelho não cabe na nossa civilização tão desenvolvida intelectualmente, que é necessário criar uma nova doutrina, ou que será necessário vir uma nova mensagem, que Jesus já era. Muita gente acha isso, Jesus já era. E quando a gente vê como é que está o mundo, às vezes a gente fica um pouco desanimado também. A gente fica falando, nossa, quando será que o reino de Deus vai se estabelecer aqui no planeta, né? Quando essas coisas vão melhorar? Às vezes a gente fica também um pouco desanimado, assim, não exatamente descrente, mas assim, acreditando que não vai ser para a gente não vai vivenciar esse novo tempo, quando o Evangelho estará implantado aqui. O espírito Amélia Rodrigues enviou um livro chamado Até o Fim dos Tempos. E a gente vai refletir sobre o último capítulo, capítulo 29, que fala, então, sobre a mensagem de Jesus, exatamente essa, de que ele não nos abandonaria. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, a gente vai fazer uma reflexão de que o Pentateuco judaico, ou seja, aquela série de livros de que trata a cultura judaica e que Moisés divulgava bastante, e aquele povo, na época, se pautava pelos ensinamentos que estavam ali no Pentateuco. Eles tinham 3 pilares básicos. O primeiro pilar era a crença na existência do Deus único. Mas eles tinham uma visão de Deus um pouco equivocada. Se por um lado eles acreditavam que Deus era o supremo mentor da vida da gente e da Terra, por outro lado eles achavam que para a gente se reconhecer como estando agradando a Deus, para a gente se reconhecer como filhos de Deus, como os escolhidos de Deus, nós deveríamos, além da crença dele como Deus único, a gente deveria ter propriedades e riquezas. Porque isso significava que nós estávamos sendo observados por Deus, estávamos sendo aceitos por Deus. Portanto, a pobreza, a miséria eram sinais
de que Deus estava se desagradando daquele que passava por aquela situação. Um outro pilar também é que a doença, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de dificuldade no campo físico, era um sinal de que Deus estava desagradado daquela pessoa ou de algum familiar daquela pessoa. Portanto, Deus deixava de olhar tanto para os pobres quanto para aqueles que tinham algum tipo de sofrimento físico. Eles não faziam parte dos eleitos de Deus. Portanto, essas duas situações eram um castigo de Deus, cometido ou por aquele que a sofria ou pelos antepassados daquela pessoa. E outra coisa, então Deus deveria ser adorado, deveria ser cultivado, cultuado, e era necessário fazer de tudo para agradá-lo, ou seja, aumentando as riquezas, aumentando as propriedades, e é claro, né, sendo reto, eles tinham esse senso de justiça e de responsabilidade pelos seus atos. Eles tinham um senso de disciplina, ou seja, se você cumprisse os preceitos da lei mosaica, que incluía, inclusive, visitas ao templo, rituais, você estava agradando a Deus. Então, eles fizeram os pressupostos. Quando Jesus iniciou o seu messianato, ele o fez com os mandamentos, né? Com os primeiros mandamentos, com as primeiras bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança de Jesus é que seriam bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Então, a partir daquele momento, Jesus quebra dois paradigmas. O primeiro paradigma é de que Deus observava sim e abençoava sim aqueles que eram pobres. Um outro paradigma que ele quebra é quando ele diz que também bem-aventurados seriam aqueles que sofriam. Então, ele quebra um segundo paradigma. E o interessante notar que os judeus, em seus livros, eles não falam em momento nenhum de vida futura. Eles não falam de mortalidade, porque os grandes personagens do Antigo Testamento morreram e desapareceram. Não se fala mais dele. Não se falava mais deles. É como se, então, a morte fosse o fim. E quando Jesus, então, ele fala nessa primeira bem-aventurança, de que bem-aventurados são os pobres pelo Espírito, e que deles é o reino dos céus, ele está dizendo o quê? Que existe um mundo espiritual. Que nesse mundo espiritual, o que importa não é você seguir rituais, não é você ter dinheiro, não é você ter riqueza, não é você fugir da dor e do sofrimento, não é você fugir da doença. Muito pelo contrário. Aqueles que eram pobres, aqueles que eram deserdados, aqueles que eram doentes, eles eram muito bem-vindos ao reino dos céus, ou seja, ao mundo espiritual. Durante toda a tarefa de Jesus, ele sempre falou desse mundo espiritual. Então, ele quebrou paradigmas e ele vem nos dar uma visão totalmente diferente de Deus. Ele fala, sim, que Deus é único, que ele é Pai, mas ele deixa de apresentar Jesus como um senhor dos exércitos, como aquele que pousa a mão, como aquele que castiga, como aquele que pune. Mas era um Deus de amor, era o Pai que acolhe todos os seus filhos, mas que dá preferência
aos pobres pelo Espírito e àqueles que sofrem aqui na terra. Mais do que isso, ele também está nos dizendo, nessa primeira fala, que toda dor tem uma compensação, todo sofrimento tem uma compensação, e a compensação não se dá no mundo material, a compensação se dá no mundo espiritual. Então, ele vai, durante todo o seu messianato, falar do mundo espiritual, falar de Deus de amor, falar das bem-aventuranças, falar da lei de causa e efeito, da sementeira, da colheita, através de inúmeras parábolas que ele deixou. E acontece o seguinte, então ele quebra aquela história de que não são os ricos e poderosos que vão herdar o reino de Deus. Não são os presunçosos, não são os prepotentes, não são os orgulhosos, mas aqueles que são simples. E aí, ele então nos apresenta essa misericórdia e ele vai num crescendo, nos colocando a par do que acontece realmente no mundo espiritual. Já lá pelo fim da sua missão, ele já muda um pouco, aparentemente, ele muda um pouco o seu estado de ânimo. Parece que ele fica um tanto quanto melancólico, porque ele já estava pressentindo que a sua missão já estava no fim. E ele, então, começa a alertar os seus discípulos, em especial os seus discípulos, que ele iria passar pelo julgamento dos homens, que ele ia ser torturado, que ele ia ser morto, que ele ia ser sacrificado, que tudo aquilo que ele havia ensinado havia incomodado as lideranças e que, portanto, o objetivo deles era acabar com aquela mensagem, porque aquela mensagem que ele havia deixado estava indo de encontro aos interesses do poder presente. E ele começa a contar essa história do que ia acontecer com ele, especialmente pelo apóstolo João, do capítulo 13 ao capítulo 17, quando ele, então, convida os discípulos para aquela última ceia. E nessa última ceia ele fala daquilo que o esperava, mas fala, sobretudo, daquilo que eles deveriam fazer, que eles, como apóstolos escolhidos, eles eram aqueles que estavam em maiores condições de absorver tudo o que ele havia ensinado, e era através deles que essa mensagem iria se espalhar pelo planeta. Não é que eles deixassem de acreditar em Jesus, porque eles tinham certeza absoluta que Jesus era o Messias prometido. Porque faziam o que aquele homem fazia, só podia ser um enviado de Deus. Ninguém nunca havia feito os chamados milagres, ninguém nunca tinha falado do jeito que ele falou, mas eles acreditavam que no último minuto, por ele ser o Messias, ele ia dar um jeito de escapar daquilo, que ele iria dominar os poderosos, que ele ia mostrar toda a sua força, que ele ia mostrar todo o seu poder, que ele ia demonstrar a que ele tinha vindo para salvar a humanidade, para salvar principalmente a raça do domínio dos romanos. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus se submeteu mansamente a tudo que impuseram a ele. Ele foi torturado, ele foi perseguido, ele foi crucificado e ele faleceu. Nossa, aquilo foi um balde de água fria para os discípulos. Os discípulos fugiram todos espavoridos. Um deles se suicidou, porque achava que havia traído Jesus, quando, na verdade, quando ele apontou Jesus, a sua intenção não era trair Jesus. Ele era um homem rico, ele não precisava daquelas 30 moedas. Quando ele fez isso, é porque ele estava, cutucando Jesus. Ele acreditava que quando os soldados chegassem para prender, Jesus ia mostrar todo o seu poder.
ia mostrar toda a sua glória e ia acabar com a gracinha deles. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus se submeteu docilmente, ele tinha uma lição para ensinar ali também. Pedro o negou 3 vezes, ele ficou acovardado. Todos os discípulos fugiram espavoridos. O único que acompanhou toda a tortura de Jesus foi João, que levou Maria até o Gólgota para ver, então, Jesus sendo crucificado. Todos os outros fugiram. E depois que Jesus morreu, então, eles achavam que tudo que Jesus havia falado não fazia sentido. Como assim? Então, se ele era o Salvador, se ele era o Messias, como assim? Ele morreu, como assim? Ele foi crucificado. Como assim? Os poderosos do mundo o venceram. Eles ficaram tão desanimados e acharam que não havia mais nada a fazer. Eles voltaram para as suas tarefas. Voltaram para a sua pescaria, voltaram para as suas aldeias, absolutamente desmotivados, desanimados e descrentes. Até que no 3º dia, Maria de Magdala tinha ido até o túmulo para embalsamar o corpo, e ao afastar a pedra, o corpo não estava lá. E as vestes de Jesus estavam num canto. E Jesus a chama, e Jesus a vê, e Jesus conversa com ela, e ela dá um recado, que ela tinha que ir até os discípulos, dizendo que ele não era um blefe, que ele havia ressuscitado, por assim dizer, ou que ele estava vivo. Então, que a imortalidade não é uma mentira. A imortalidade é uma realidade, ele estava ali para provar isso. É claro que no primeiro momento eles ficaram contentes, mas depois eles desacreditaram, afinal de contas, quem havia trazido a notícia? Logo quem? Maria de Magdala, aquela mulher impura. Então, isso aí não era verdade. Alguns, então, não acreditaram e deixaram para lá. Mas eles continuaram se reunindo para estudar os evangelhos, e um dia eles estavam a portas fechadas, e uma semana depois que ele havia partido, né, que ele havia desencarnado. Então, uma semana depois, ele aparece lá no meio deles e fala com eles. Nossa, aquele foi um momento único, foi um momento fantástico, que fez com que eles reacendessem aquela chama no coração deles, reacendesse a coragem, reacendesse a esperança, reacendesse a crença de que tudo que Jesus havia falado era verdade. Ele estava ali para mostrar que a morte não existe. Ele estava ali em pessoa para mostrar isso, que a imortalidade é um fato. E que, sobretudo, todos nós somos, de alguma forma, imortais. Que nenhum de nós vai exatamente morrer. Nenhum de nós vai desaparecer. E aí, eles ficaram muito animados uns com os outros, retomaram aquela garra, aquela força, e Tomé não estava. No dia dessa reunião, dessa aparição de Jesus, ele não estava. Ele ficou entusiasmado, mas no momento seguinte ele falou, isso é mentira, não tem nada a ver, Jesus não apareceu coisa nenhuma, vocês estão querendo me enganar. Ele não falou assim, não, tá? É a Rosana que está falando, estou imaginando Tomé, descrente. E aí ele falou, eu só acredito se eu puder colocar o dedo nas chagas. Só acredito se eu puder colocar o dedo onde a espada o fincou, onde os pregos o furaram. Aí, uma semana depois, eles estavam novamente reunidos para estudar os evangelhos e Tomé estava. Imagina a cara do Tomé quando Jesus apareceu para ele, assim, sem nenhum ar de crítica, sem nenhum ar de recriminação, mas com aquela energia amorosa, bondosa, e falou, vem, Tomé, vem colocar o dedo na ferida. Não é que Tomé foi colocar? Nossa,
Eu estou imaginando como é que Tomé ficou. Gente, na hora que ele colocou o dedo na ferida e viu que aquilo ali não era uma imagem, aquilo não era uma alucinação, era Jesus que voltava. Aquilo deu um ânimo para aquele pessoal, que eles resolveram, então, abraçar a causa. Só que tudo isso tinha acontecido em Jerusalém, não é? A perseguição, a tortura, a crucificação, a morte. E os irmãos lá de Jerusalém, eles estavam meio que ressentidos, porque eles também estavam meio desanimados, porque, afinal de contas, o mestre havia morrido. E aí, nessa segunda aparição de Jesus, quando ele chama Moisés para botar o dedo na ferida, ele fala assim: avisa aos irmãos de Jerusalém que eu precisarei estar com eles. Eu não sei como é que essa notícia chegou lá, né? Sabe? Eu não sei, mas essa notícia chegou lá, em Jerusalém, e um dia estavam todos reunidos perto do lago de Genezaré, orando, lembrando as palavras de Jesus, lembrando das experiências, lembrando das vivências, e Jesus aparece luminoso sobre um monte. Ele não falou nenhuma palavra, assim, articulada, mas ele passou uma mensagem que calou fundo no coração de todo mundo. E aí, depois que ele dá aquela sua mensagem, dizem que ali estavam reunidos 500, né? 500, os 500, não é Jerusalém, da Galileia, os 500 da Galileia. Dizem que ali estavam os 500. E Jesus passa um monte de instruções para eles, e ele então diz que eles seriam os semeadores dessa mensagem pelo mundo, ao longo dos séculos, ao longo das eras, até que essa mensagem estivesse realmente consolidada no planeta Terra, para que então o reino de Deus e suas bem-aventuranças estivessem instaladas aqui no planeta. Então, esses 500 da Galileia, ao longo dos séculos, eles reencarnaram sob várias vestes, em diversos países, em diversas religiões, em diversas posições sociais, sempre levando adiante a mensagem de Jesus. E aí, mostrando, então, que Jesus, de fato, não nos deixou órfãos e que ele não vai nos deixar órfãos até que o seu evangelho esteja consolidado aqui no planeta. Porque, então, quando ele aparece lá na Galileia, ele também comprova para todos que ainda tinham alguma dúvida sobre a sua mensagem, sobre a sua origem, e sobre o fato dele ser o Messias prometido, ele veio comprovar a imortalidade. Porque ele havia sido enterrado num sepulcro, mas ele estava lá vivo, vibrante. E aí, isso aí fortaleceu todos aqueles que estavam lá e todos aqueles que esses 500 influenciaram ao longo das eras, para que nós levássemos adiante e para que nós, pouco a pouco, século a século, encarnação após encarnação, a gente vá introjetando a mensagem do Evangelho. Então, a nossa irmã Amélia Rodrigues, ela manda uma página belíssima falando de tudo isso que a gente falou resumidamente. A gente vai ler e a gente vai fazendo uns pequenos comentários. E ela começa dizendo, né? E para todo o sempre, permaneciam as densas trevas, embrulhando em tecidos espessos de medo e desespero as mentes e os corações aturdidos. Foi quando Jesus foi preso, foi condenado e foi crucificado.
A tragédia do Gólgota tomaram-os de surpresa, não obstante soubessem desde há muito que ocorreria assim ou de forma equivalente. Jesus já havia avisado a todos eles que isso iria ocorrer, e especialmente na última ceia, ele reforçou todos os fatos que iriam acontecer nas próximas horas para os seus discípulos. Então, eles sabiam do que ia acontecer. Está aqui. Ele a anunciara várias vezes, mas eles não levaram em conta. Eles preferiram acreditar que, pelo fato dele ser o Messias, ele ia se safar. Eles preferiram acreditar. E aí ele anunciara várias vezes, mas não a levaram em conta com o significado profundo que merecia, já que ela se manifestaria de maneira brutal. E quando isso aconteceu, semelhou-se a uma tempestade sem aviso prévio, que os assustou, impelindo-os à fuga. Claro, eles tiveram medo. Seres humanos, frágeis. Os discípulos não eram melhores do que qualquer ser humano. Eles só eram espíritos mais adiantados para a época, mais avançados para a época, mas eram seres humanos frágeis, que tinham que zelar pelas suas próprias vidas físicas, tinham que zelar pelas suas próprias famílias, e já estava havendo uma grande perseguição. Eles temeram pela própria vida. Em uma semana ocorreram a glória e a cruel realidade, num caleidoscópio de primavera e de terrível invernia. Como pudera, perguntavam os discípulos, aquele povo transformar-se num salto a partir da entrada triunfal em Jerusalém até a sórdida alucinação do pretório que culminou na cruz? Como aquela gente preferira Barrabás, o malfeitor, a Jesus, o pacificador? Incapazes de assimilar as ocorrências em relâmpagos voluptuosos com raios devastadores, eles encontravam-se reunidos a portas trancadas, apavorados, ante a possibilidade de trucidamento por parte dos judeus e fariseus hediondos e da turba-multa que lhes atendia aos desmandos carniceiros. Então, eles estavam escondidos, morrendo de medo do que poderia acontecer. Porque se haviam feito isso com o mestre, com o Nazareno, com o enviado de Deus, o que não fariam com eles? A notícia chegou-lhes como uma ode cantada quase real, quando Maria de Magdala entra no recinto da reunião e diz: eu o vi, declarou esfogueada e ofegante Maria Madalena, ao retornar do sepulcro cedido por José de Arimateia, para onde fora, a fim de embalsamá-lo. Espanto, alegria e dúvida desenhavam-se-lhe nas faces antes contraídas pela tristeza e pela decepção. Então, eles ficaram animados. Vai, impôs-me ele. Jesus impôs a ela que fosse até eles. E informa a meus discípulos que eu retornei conforme eu prometera. As palavras atropelaram-se e ela irradiava estranha luz. Mas eles, que o viram morrer e ser sepultado, eles não podiam crer naquela impossível informação. Não. Essa mulher está blefando, ainda mais quem? Ainda mais quem? Se ele tivesse que aparecer, se isso fosse uma realidade, ele apareceria para um de nós, ele apareceria para Maria, a mãe dele, e não para essa sujeita. Estou imaginando que eles pensaram assim. Haviam-no acompanhado por longos dias de convivência, mas não esperavam aquele desfecho, a cruz, aquele resultado, a morte. Ele não os iludira. Entretanto, aguardavam que o Pai o poupasse para a glória de Israel. Eles também tinham assim, uma ideia equivocada da missão de Jesus aqui na Terra. Ele achava que Jesus viera para derrubar os poderosos, que Jesus viera para mostrar toda a sua glória, todo o seu poder, queria acabar com a escravidão, queria transformar os judeus no povo eleito, na raça eleita, nos escolhidos, que a partir de então eles queriam dominar. Ele achava que o Messias viera com essa missão. Então, ele realmente não os transformou
numa raça gloriosa. E aí, o primeiro impulso de esperança, logo, eles desanimaram novamente. Ainda hoje, diz a nossa irmã, vitória é tripudiar sobre o outro, acumular farrapos e metais aos que se atribuem valor, títulos e honrarias mentirosas que amarelecem e o fogo consome. Até hoje. Nós ainda não estamos vivendo daquela época, mas até hoje a gente acha que os poderosos e os vitoriosos são aqueles que têm poder, são aqueles que têm fama e são aqueles que têm dinheiro. Até hoje, muitos de nós ainda pensam assim. Ele vier ensinar o real significado do triunfo, que é a autossuperação e que é a autoliberação de tudo. Apesar disso, o apelo à forma e as garantias para o futuro, que futuro? Que futuro? Porque a partir do momento que Jesus foi morto, eles não tinham mais perspectiva de futuro. Para eles tinha acabado tudo. Mas, logo após a notícia de Maria de Magdala, uma semana depois, enquanto 10 deles estavam reunidos a portas fechadas, ele de retorno outra vez. Aí ele vai, foi uma alegria, foi um acontecimento inusitado, e ele diz, Shalom, a paz seja convosco. E aí pergunta, vocês duvidaram? Por que vocês duvidaram? Vocês acharam que eu ia abandonar vocês? Que tudo que eu falei com vocês durante esses 3 anos era uma mentira? Eu provei por A mais B que eu realmente viera, da onde eu viera. E mesmo assim vocês duvidaram. Eu não disse para vocês que eu voltaria no 3º dia? Exultai e porfiai pelos caminhos da esperança, porque isso é uma boa nova sem fim. Quando Tomé soube dessa história, também já falei, ele não estava presente, ele falou, eu não posso crer. Mentira de vocês estão delirando, somente acreditarei se colocar as minhas mãos nas suas chagas e o meu dedo na lancetada do peito. Ele abandonou-os. Moisés, ele ainda estava descrente. Tomé ainda estava zangado com Jesus. Ele falou, tudo que ele falou não foi verdade, ele nos largou, nós não fomos o povo eleito coisa nenhuma, nós não dominamos os romanos, nós não temos a glória, nós não temos a supremacia. Ele enganou a gente e nos abandonou. De uma forma desonrosa, porque ele não fez nada para fugir dessa cruz. Ele não fez nada para fugir dessa morte infame. Aí 8 dias se passaram e eles estavam novamente a portas fechadas. E aí Jesus aparece de novo. E olha para Tomé com uma voz doce. Gente, voz doce. Algum dia a gente vai aprender, não é? Algum dia a gente não vai criticar, não vai julgar, porque cada um está no seu momento. E Jesus compreendia que cada discípulo tinha a sua maturidade. Tomé ainda precisava ver para crer. Quantos de nós ainda também precisamos ver para crer? A gente não acredita na primeira hora. A gente fica achando, será que é verdade? Será que essa mensagem é verdadeira? Será que essa comunicação é válida? Será que tem sentido? Será que não é uma mentira? Será que não é uma enganação? A gente ainda tem isso. Mas ele falou, vem, Tomé, cheio de compaixão. Toca na ferida. E aí, gente, dos pulsos dilacerados do mestre, derramava sulfurina luz, que também jorrava da cabeça, antes coroada de espinhos, e do peito ferido e dos pés destroçados, jorrava sulfurina luz. O Dídimo acercou-se transfigurado, tocou e exclamou, meu Deus, imagina o Tomé, gente, imagina o Tomé, o susto que Tomé, imagina o impacto que aquilo foi em Tomé. Aquilo deve ter sido um impacto tão grande, que ao longo das centenas de encarnações que ele deve ter tido desde aquela época, ele nunca mais duvidou. Ele deve ser um daqueles divulgadores da mensagem do Cristo, aquele mais assim, decidido, aquele mais empolgado. E ele
E ele, eu agora creio, perdoa a minha incredulidade. E aí Jesus tinha que dar tipo um puxão de orelha carinhoso, né? E falou: credes, mas foi necessário você tocar. Bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. Deu tipo assim, né? Um puxãozinho de orelha nele, para ele acordar. Tá bom. Então, aí, enfim, ele falou, a sua voz era emoldurado, o ambiente ficou cheio de as mais ternas vibrações, e eles assim se insuflaram de tão boa vontade, de tanta fé, de tanta determinação, e aí a sua voz era moldurada de luz, de paz, de amor, de tudo de bom, e ele diz: ide e amai, espalhai o meu evangelho por toda parte e para todos os povos. Olha só, eu deixei minhas instruções para vocês, aconteceu o que tinha que acontecer, vocês já estavam sabendo que eu tinha avisado a vocês, eu não enganei, eu voltei, vocês têm uma missão e agora vão à luta. Agora vocês não têm por que mais duvidar. E aí também ele deixa assim algumas instruções, mas ele também deixa algumas advertências. Em momento nenhum, Jesus enganou os discípulos. Em momento nenhum ele falou que ia ser mole, que ia ser fácil, que eles seriam aceitos, que eles não seriam perseguidos, que eles não seriam torturados. Em momento nenhum. Muito pelo contrário, ele falou assim: olha, vocês querem ser meus discípulos, vocês querem meus seguidores, eu escolhi vocês porque eu achei que vocês estavam mais bem preparados. Mas olha só, as serpentes se vos submeterão, e qualquer substância letal que ingerirdes pelos inimigos não vos fará mal, mas estejais preparados para traição, para perseguição, para tortura. Com exceção de João, todos os discípulos de Jesus tiveram uma morte cruel. Todos. Houve um silêncio na eternidade, ele prosseguiu: nunca temais, porque vocês têm todos os recursos para a transformação do mundo, iniciando pela vossa própria transformação. Aí, é o que a gente sabe, né? A gente está aqui o quê? Para evoluir, para fazer autorreforma. A gente só pode mudar o nosso ambiente, a gente só pode mudar o contexto do mundo, preparar o planeta para que a mensagem de Jesus fique inserida aqui para todo sempre, com a modificação do status quo. Mas como é que a gente muda o status quo? A partir da gente, a partir do nosso esforço, a partir da reforma íntima. E ele diz: tendes os recursos para a transformação do mundo, iniciando-a em vossa própria modificação interior. Amar em qualquer circunstância, esse é o dever. E aí tem um comentário da autora dizendo que o homem vem conquistando o universo de fora. Cada vez mais a gente conquista o universo de fora. Cada vez mais o homem quer desbravar outros planetas. Cada vez mais o homem quer buscar novas civilizações. Cada vez mais o homem quer construir equipamentos para ir perscrutar o universo. Entretanto, com toda a ciência, com toda a tecnologia que existe no planeta, existem milhares de pessoas que morrem diariamente de fome, de sede, de miséria. No planeta Terra tem guerras em todos os continentes. Guerras, revoluções, brigas entre povos, entre nações. É o orgulho, a vaidade, a prepotência de um querendo dominar a outro. Então, apesar de ter tudo isso, a gente ainda não se conquistou. Para quem leva esse Vênus tem vida? Se a gente não resolver os problemas aqui da Terra? Para que mandar uma sonda caríssima para Marte para investigar como é que é o ambiente de lá, se a gente não resolveu a fome aqui, gente, a miséria?
as doenças, as guerras, o egoísmo, a prepotência, os vícios. Não é isso? E aí está aqui, no meio dessas alucinações, esses discípulos, esses 500 da Galileia, está aqui, eles renascem. Século após século, está aqui. Atrai milhares para eles, deixam pegadas de luz, e embora ainda permaneçam algumas sombras teimosas, ele continua guardando-nos até o fim dos tempos. Que fim dos tempos? O planeta Terra vai acabar? Não. A humanidade vai desaparecer? Não. Que fim dos tempos é esse? Esse tempo que a gente vive, de planeta de provas e expiações, de todas essas imperfeições, de todo o vício, de toda a guerra, de toda a fome, de toda a miséria. É isso que vai sumir. Então, o fim dos tempos é isso. Então, ele vai estar com a gente. Isso quer dizer que depois ele vai abandonar a gente? Não. Quer dizer que enquanto a gente está tateando para sair desse báratro, como diz a autora, desse báratro de escuridão, enquanto a gente está tateando para sair dessas trevas, enquanto a gente está pelejando para vencer as imperfeições de cada um de nós, ele está aqui com a gente, dando aquela força. Vai, vocês conseguem, vocês estão preparados, vocês têm todo o recurso. Eu disse para vocês que vocês são deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer também. Então, ele vai ficar com a gente, sim. Porque depois que a gente atingir a maioridade espiritual, não é que a gente não vai precisar de Jesus. Ele é sempre o modelo e guia, sempre. Mas a gente não vai precisar dessa assistência tão direta, porque a gente já terá conquistado o autodomínio. A gente já terá interiorizado o evangelho dentro de nós. E a gente já será capaz de influenciar as massas, como um fermento que leveda toda a massa. E aí a autora continua dizendo, né? Tende coragem, perseverai, despertai, tende coragem, despertai, perseverai e segui adiante ao seu encontro, haja o que houver. Então, é essa mensagem que a gente quer trazer para todos nós, para mim, inclusive. Quando a gente olha essas notícias que são veiculadas, nossa, eu até evito assistir notícias, sabe? Eu evito assistir noticiário, porque o mal é grande no planeta, mas dá a impressão, quando a gente assiste esse noticiário, que só existe mal na Terra. Porque as notícias ruins vendem. Muita gente do planeta ainda se locupleta com a miséria, com a desgraça, com os escândalos. E aí, as notícias boas, todas as boas ações, todas as ONGs, todas as expressões de amor que existem no planeta, que são enormes, todo o voluntariado que existe, todos os grupos que existem em prol da melhoria do planeta, isso não é divulgado, isso não vende. Então, para que a gente vai se preencher com notícias tão desastrosas e começar a acreditar, como muita gente, que não tem jeito, que a gente está perdido? Tem gente que diz que Deus já destruiu o planeta, que está arrependido que construiu o planeta e os seus habitantes e que vai destruir. Aí a gente lembra de uma comparação que uma vez um palestrante fez. Eu achei interessante. Eu sempre me recordo dela quando a gente ouve de alguns companheiros que o mundo não tem jeito, que Deus vai acabar com o mundo, que é o fim dos tempos. Ele diz assim, o planeta Terra é igual uma escola. E é também como um hospital. Na escola e no hospital, existem pessoas doentes e pessoas incultas. E existem também muitos alunos e muitos doentes rebeldes, não é verdade? Bom, aqui também é uma prisão. Existe muita gente doente, muita gente rebelde, não é isso? Muita gente indisciplinada. Aí vamos supor que o diretor tenha se aborrecido, o diretor do hospital, o diretor da prisão e o diretor do hospital. Ele se aborreceu com os internos. E aí ele resolve jogar uma bomba
Aí acaba com o hospital, acaba com a escola e acaba com o presídio. Será que é isso que Deus fez? Ele criou o planeta para isso? Ele criou a gente para isso, para nos destruir? Não. Ele criou o planeta para a gente, enquanto espíritos imortais que somos, evoluirmos e alcançarmos cada vez mais novos patamares, conhecermos novas instâncias, irmos para outros orbes e darmos continuidade ao nosso processo evolutivo. Então, quando a gente conseguir interiorizar na nossa vida de relação, na nossa relação conosco mesmo, a mensagem de Jesus, pronto. Aí o planeta vai se transformar naquilo para o qual ele foi criado. Uma escola, um hospital que vai nos tratar e vai nos dar alta. E a gente vai estar ajudando a transformar esse planeta num mundo feliz. São essas, então, as minhas reflexões da noite. E eu gostei muito de fazer esse estudo, eu agradeço muito aos companheiros que escolheram o tema, que às vezes eu também fico tão desanimada, sabe? Iguais os discípulos. Eu não fico descrente, não, fico meio desanimada. Isso me deu um gás, viu? À medida que eu fui lendo o texto, à medida que eu fui fazendo o estudo preparatório, eu fui me colocando na posição daqueles discípulos e também me coloquei lá com os 500 da Galileia e eu fiquei bem animada. Eu tomei um novo gás a partir desse estudo. Eu agradeço aos companheiros, tá? Muita gratidão.